Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 17 de setembro de 2021. Qual é a diferença entre um cessar-fogo e um acordo de paz? Você sabe? O presidente Bolsonaro se rendeu ou fez um movimento tático com objetivos estratégicos? E agora que não haverá ruptura institucional, intervenção militar, nem artigo 142, o que é central na conjuntura, o que é estratégico com vistas à continuidade deste governo e à reeleição do presidente Bolsonaro em 2022? Estes são os assuntos do meu vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Lembrando também que este canal foi desmonetizado, que a sua doação é muito importante para a continuidade do trabalho de informação e análise independente que fazemos aqui. Convido você também, se já não o fez, a se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempodinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Convido você também a se inscrever no meu canal alternativo na cos.tv, é o Dextra Jornalismo. Se inscrevendo no Telegram e na cos.tv, você tem certeza que não perderá contato comigo e com os meus conteúdos caso eu seja censurado em alguma mídia social. Lembro também que diariamente, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Acompanhe-me lá também. Muito bem, gente, vamos aos 3 assuntos que eu listei aí na chamada do vídeo. A diferença entre um armistício, um cessar-fogo, e um acordo de paz é que um acordo de paz é um acordo de cessar guerra, ou seja, as duas partes decidem que a guerra acabou. A guerra que está em curso na política brasileira contemporânea é uma guerra que tem como pano de fundo aquilo que eu chamo do novo Brasil contra o antigo regime. O novo Brasil é um Brasil que trabalha, vive dos próprios recursos da riqueza que produz, que paga os impostos, carrega nas costas este Brasil que vive dentro da máquina do Estado ou no entorno da máquina do Estado, mamando nas tetas do erário às custas do novo Brasil. Este é o conflito de fundo. O novo Brasil foi às ruas em 2013, 2015, para derrubar o governo do PT, em 2018 para eleger o presidente Bolsonaro, e o establishment entrincheirado na máquina do Estado, na mídia, nas igrejas, no ambiente cultural, resiste à mudança, não quer deixar o novo Brasil avançar. Esta guerra, gente, não terminou. O que o presidente Bolsonaro promoveu com Alexandre de Moraes, em tese, falando em nome do STF, foi um armistício, um cessar-fogo. Por que o presidente fez isso? Ou seja, decidiu que o melhor caminho seria não partir para um conflito definitivo, mesmo depois da demonstração de força que ele deu no 7 de setembro. Eu intuo que foi porque o presidente avaliou que o risco de dar errado é maior do que o risco de dar certo. Ou seja, dificilmente hoje em dia você sustenta uma ruptura institucional, uma intervenção militar, mesmo que seja o artigo 142, como alguns defendem, numa conjuntura internacional em que Estados Unidos, China e Europa não têm interesse em que isso aconteça. Além disso, há circunstâncias nacionais do nosso território aqui que tornam isso muito difícil. Já fiz vários vídeos aqui no canal falando do porquê que eu acho que não haveria intervenção militar. Já expliquei isso aqui 500 vezes, mas eu acho que a posição do presidente foi exatamente essa. Ele decidiu que o jogo continuasse sendo jogado dentro das 4 linhas e que nós vamos do jeito que estamos para as eleições de 2022. Isto aqui é importante de ser levado em consideração. Do meu ponto de vista, portanto, o que o presidente fez foi um acordo de cessar-fogo e, consequentemente, um movimento tático visando um objetivo estratégico
que é vencer a eleição de 2022 e, portanto, é preciso preparar o terreno, as condições para esta vitória lá adiante, para a reeleição do presidente, sob estas circunstâncias, ou seja, da não ocorrência de uma ruptura institucional e de um jogo jogado dentro das quatro linhas. Isso é muito importante de prestar atenção. Muita gente aí nas redes sociais fica vendo as notícias, o TSE fez isso, não sei o que fez aquilo, o STF não está cumprindo o acordo. Eu pergunto, alguém aí estava lá na sala na hora que o presidente Bolsonaro levantou o telefone a pedido do Temer para falar com Alexandre de Moraes? O próprio Temer, segundo informações que saíram na imprensa, retirou-se da sala e os dois conversaram a sós. Ninguém sabe o que foi acordado. Portanto, não é isso que deve ser levado em consideração. Não é isso que... Não são essas matériazinhas da imprensa sobre questões que estão tramitando paralelamente na Justiça Eleitoral, nos inquéritos das fake news, que são indicadores de que houve um acordo de parte a parte. Se vocês imaginam que o outro lado ia ceder completamente, estão enganados. O que eu acho que houve é um acordo em torno de questões centrais. Por exemplo, havia uma questão central em discussão no STF, que era a questão do marco temporal da propriedade da terra. Já expliquei, já falei disso aqui. Pouca gente dá importância. Pouca gente deu a devida atenção. Mas está em jogo nessa decisão a questão da propriedade privada no Brasil. Na Constituição de 88 foi incrustado lá no texto um pacto que dizia que terras indígenas seriam aquelas nas quais os índios habitavam até a promulgação da Constituição e que, portanto, depois de lá não se dariam mais novas concessões de terras para as populações indígenas que já detêm sozinhas cerca de 14, 15% do território nacional. Se forem juntar aí as reservas naturais todas, praticamente 30% do território brasileiro hoje é de reservas, dos quais metade de reservas indígenas, inclusive Raposa Terra do Sol, que é na fronteira do Brasil e, consequentemente, criou-se ali uma espécie de uma nação indígena independente ao arrobo das fronteiras nacionais brasileiras. O pessoal gosta de lacração, gosta de vídeo polêmico e às vezes não presta atenção naquilo que é central. Seria uma medida de cunho comunista, socialista, ou seja, pessoas que hoje vivem em propriedades que alguma comunidade indígena diga que era sua ou dos seus ancestrais, podem ser desalojadas das suas casas, das suas cidades, das suas propriedades rurais, e ter que entregar estas propriedades para comunidades indígenas, ao arrepio daquilo que foi pactuado na Constituição de 88. O que aconteceu agora, então? Um dos juízes do STF resolveu pedir vista do processo que estava tramitando lá e, consequentemente, o processo vai ficar dormindo na gaveta por um tempo. A decisão foi adiada, o risco continua existindo. Qual é o juiz que decidiu isso? Alexandre de Moraes. Esta é uma questão central para o agronegócio, por exemplo, que é base massiva do presidente Bolsonaro. A locomotiva da economia brasileira. Atentar contra a propriedade privada, principalmente contra a propriedade privada no campo, é, como disse o presidente Bolsonaro, ameaçar a viabilidade do agronegócio no Brasil. Ele chamou a atenção, Alexandre de Moraes recuou no contexto de um cessar-fogo, não de um acordo de paz. Esse troço pode sair da gaveta logo adiante e o STF votar contra a propriedade privada. Sabemos que ali a maioria dos juízes foi indicada pelo PT. Né? E tem juízes do PSDB e assim por diante, nenhum deles é convictamente a favor da propriedade privada. Isso é uma questão central do ponto de vista estratégico da análise política. Isto é algo que talvez indique que houve sim um acordo. Tem outras questões centrais importantes, por exemplo, a questão da nomeação de André Mendonça para o STF. Todo mundo torceu o nariz quando o presidente Bolsonaro indicou Cássio Nunes, num contexto em que o presidente Bolsonaro ainda não tinha firmado aliança com o Centrão.
Eu mesmo me questionei em vídeo aqui e apanhei de muita gente aqui no canal, porque eu questionei se o presidente Bolsonaro havia ou não acertado a escolha do Cássio Nunes. Cássio Nunes foi indicado por Ciro Nogueira, tem relações com Arthur Lira. Consequentemente, o presidente, ao nomear Cássio Nunes, estava o quê? Fazendo um carinho no Centrão no meio de um movimento estratégico em que ele estava tentando trazer o Congresso e o Centrão para o lado do Executivo, separando o Legislativo do Judiciário. O Cássio Nunes às vezes vota ambiguamente, mas tem dado votos importantes a favor das causas conservadoras, e uma dessas é a questão do marco temporal da terra. Votou pela preservação do marco temporal da terra, do acordo da Constituição de 88. Fachin, ligado ao MST, aos petistas, votou pela invalidação do marco temporal da terra. Observem. Então, colocar mais um juiz lá, o terrivelmente evangélico, ligado ao presidente Bolsonaro, é estratégico para nós conservadores. Não do ponto de vista do governo Bolsonaro apenas, mas do ponto de vista estratégico do interesse nacional, das decisões que essa corte tomará daqui para frente. Há um lobby enorme para impedir a nomeação de André Mendonça. Os políticos todos, mesmo os da Câmara dos Deputados, que não sabatinam os ministros e que não são responsáveis pelo impeachment de ministros, isso é coisa do Senado, mas mesmo assim os deputados querem interferir na escolha. E eles vão lá beijar a mão dos juízes do STF, embora a escolha seja do Congresso, ou seja, a escolha, o aval seja do Senado, lobbies se colocam em movimento ali, pedindo o aval do STF, podemos que seja esse aqui, o pessoal vai para cima do presidente Bolsonaro indicando os seus apaniguados, porque a maioria desses políticos tem processos lá no STF. O presidente Bolsonaro ontem chamou André Mendonça a Palácio, disse que continuava com ele, que quer que ele vá. André Mendonça disse que a hipótese dele renunciar à ida para o STF é zero, e este jogo está em negociação. É preciso, ainda que pareça que não, do aval de certos juízes do STF para acolher o André Mendonça, e é preciso que essa turma do Centrão, no Senado, na Câmara dos Deputados, tope botar o André Mendonça lá, e eles estão fazendo pressão para o presidente trocar o nome, para botar um nome do agrado deles, ok? Entendam, isto é estratégico. Há outras questões estratégicas em jogo também. E a mais central delas, que é, de propósito, eu deixei aqui para o final do vídeo, é a questão dos precatórios. Quantos de vocês estão prestando atenção neste assunto? Tenho quase certeza de que muito poucos estão prestando atenção e estão entendendo a importância central estratégica disso para a reeleição do presidente Bolsonaro. Os precatórios é como se chamam dívidas de processos que prefeituras, governos estaduais ou governo federal perdem na justiça. Ou seja, dívidas constituídas, reconhecidas pela justiça, que o governo é obrigado a pagar. Todo ano há um conjunto de processos que o governo perde e, consequentemente, o governo tem que fazer uma reserva no orçamento para pagar essas dívidas. O que aconteceu? O governo separou 40 bilhões de reais para pagar as dívidas de precatórios no orçamento de 2022. E, para surpresa geral, apareceu um rombo não de 40, mas de 85 bilhões de reais. Mais que o dobro daquilo que o governo havia previsto. Uma sacanagemzinha do judiciário, porque afinal de contas vários desses processos e dessas dívidas ficavam dormindo nas gavetas da justiça, esperando o tempo passar, e o governo ia pagando aos poucos à medida que os processos iam sendo resolvidos. Misteriosamente, o judiciário resolveu encerrar e reconhecer o governo como culpado num montante de processos muito maior do que normalmente acontecia, e ficou lá o rombo. Acontece que se o governo for pagar os precatórios, não tem dinheiro para o auxílio emergencial, não tem dinheiro para as obras do ministro Tarcísio, não tem dinheiro para as obras do Ministério do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Regional, não tem dinheiro para o auxílio emergencial, gente. Então isso é uma questão central. Para o presidente Bolsonaro se eleger, ele precisa fazer certas entregas. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. O presidente, nessa questão da infraestrutura logística do país, fez muita entrega
para o agronegócio principalmente, ferrovias, portos, aeroportos, para todo mundo que depende de logística de transporte no Brasil, a melhoria das estradas, das ferrovias e dos portos e dos aeroportos ajudou a melhorar a eficiência, a reduzir custos, principalmente do agronegócio. Mas há outros segmentos aos quais o presidente precisa fazer entregas. Os policiais, o presidente acabou de aprovar, por exemplo, um plano de financiamento de casas populares para policiais. Está fazendo uma entrega, esperemos que passe. Mas a base do presidente tem os evangélicos, tem os motociclistas, tem os caminhoneiros, tem todo o amplo movimento conservador, do qual fazem parte os evangélicos, e várias das entregas que o presidente Bolsonaro quis fazer, o STF barrou ou o Congresso barrou. Eu já disse isso aqui também, o Centrão não é parceiro da agenda conservadora e o presidente Bolsonaro está diante de um desafio, porque para se reeleger ele terá que mostrar o que fez ou o que tentou fazer. Mas em relação aos pobres do país, a questão é estratégica, gente. É estratégica. Vejam o que o Bolsa Família fez pela eleição e reeleição do Lula e até da Dilma Rousseff. Vejam só, o Lula conseguiu eleger a Dilma Rousseff e parte disso se deve ao Bolsa Família. Com o auxílio emergencial, o governo conseguirá atender uma camada mais ampla da sociedade brasileira, prejudicada pelas quarentenas e lockdowns da turma do deixa a economia para lá, né? Economia a gente vê depois, agora é a saúde. O preço chegou e o governo precisa socorrer essas pessoas. A ideia é ampliar a base de apoio, a base recebedora do auxílio emergencial, que chamará Auxílio Brasil, e pagar dos atuais R$180, R$200, R$300. Para isso, é preciso que se encontre uma solução para os precatórios. Então, ali há uma questão em jogo central. Rompe ou não rompe o teto de gastos? Se romper o teto de gastos, a inflação vem, o mercado financeiro fica nervoso, a bolsa cai, o dólar sobe, crise econômica, porque o governo estará se mostrando irresponsável fiscalmente, o presidente Bolsonaro passa a ser passível de impeachment por irresponsabilidade fiscal, como aconteceu com a Dilma. Essa é a questão. Então, se o Congresso não está disposto a acabar com o teto de gastos, a proposta do governo é que os maiores credores dos precatórios recebam parceladamente, de maneira que sobre dinheiro em caixa para as obras do ministro Tarcísio, para o auxílio emergencial e para outros gastos que o governo precisa fazer, alguns até folha de pagamento e outras coisas, outros com pouco dinheiro que tem, investimentos em obras, em benfeitorias para a população do Brasil, mas o central aqui é a questão do auxílio emergencial. Você já havia prestado atenção nisso? O jogo agora é esse, gente. Não sei quanto tempo esse armistício, esse cessar-fogo do presidente com o STF, com uma parcela do Centrão, vai durar, mas o presidente sinalizou que estrategicamente quer que esse conflito se decida nas urnas de 2022 e este é o campo de jogo, dentro das quatro linhas, dentro dos marcos institucionais, visando a eleição de 2022 e eu não estou disposto a ver o Lula governando esse país de novo. Não vou desistir, porque o presidente fez um armistício, um cessar-fogo. Bora, gente, é o que temos. Se o presidente tomou essa decisão é porque ele avaliou que não havia condições para o outro caminho. E ninguém tem mais informações do que ele ali, assessoria, para traçar cenários e mostrar para o presidente qual é o melhor caminho. Pessoalmente, eu continuo apoiando a eleição do presidente Bolsonaro, continuo apoiando este governo, não vou desistir. E espero nesse vídeo ter contribuído para iluminar um pouco mais do caminho que nós temos pela frente, com informações e análises que subsidiem as escolhas de vocês. Sei que muitos aí torceram o nariz, acharam que o presidente arregou, que ele se entregou no momento em que ele estava demonstrando a maior força política possível, mas existem outros vetores, outros elementos aí no cenário, outros ingredientes que nem sempre a gente que está aqui na planície enxerga. O esforço do analista é exatamente esse, ficar procurando os indicadores onde a maioria das pessoas não vem. Esse é o meu esforço aqui no canal, tentar trazer à tona, dar visibilidade a vocês daquilo que talvez vocês não estejam percebendo.
O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, no canal alternativo da COS.tv, o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde. E lembre-se, aproveite que esse vídeo está acabando, lembre-se que este canal foi desmonetizado. Assim que passar a vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga um Pix aí. Até o próximo vídeo.